Coloca os três aqui na tela, Edu, por favor. Percival, esse é um garotinho de apenas 7 anos de idade. Esta mulher é a mãe do Carlos Henrique, ela se chama Alexandra. E esse sujeito que está aqui no centro do vídeo é o José Nilton, o rapaz com quem a Alexandra estava se relacionando. Me diga uma coisa, Percy, olhando para esses três, e em especial para a criança, o que uma criança de 7 anos pode esperar da própria mãe? Carinho, afeto e principalmente, aí no caso, como ela escolheu o companheiro, o menino se espelha na figura do pai, que no caso aí é ausente. Eu não sei o que aconteceu com o pai dele, mas não vive mais com a mãe. Segurança? Então proteção? Ele espera ser protegido, amado, bem tratado, respeitado, educado. É o sonho de uma criança e que se espelha no pai. No caso aí é o padrasto, mas é o pai que para ele está cumprindo a função paterna. Se a sua mãe chega para você de casa, chega para você, Percival, e fala: meu filho, vá por aqui, vá por esse caminho. Ô meu filho, venha comigo para cá. Você iria atrás da sua mãe, não iria? Claro. Afinal de contas, ela que te colocou no mundo. Se tem alguém que nós devemos acreditar, é a nossa própria mãe. Se você tem dúvida, né, desse mundo, quem verdadeiramente gosta de você, tenha certeza, sua mãe sempre vai torcer pelo seu bem. Afinal de contas, você foi gerado por ela. Mas neste caso, se você vai me dizer que é óbvio, se a sua mãe te chama, se você deve seguir os passos dela, se você deve atender ao convite dela, às orientações dela, neste caso, não funciona. Carlos Henrique, infelizmente, foi atraído por um convite da própria mãe. Me dá a imagem, por favor, do circuito de segurança. Aí está. Essa imagem mostra José Nilton, o padrasto, levando o menino para a morte. Aí está, 7/1/2015, a polícia tem essa imagem. São os últimos passos do menino Carlos Henrique antes de se deparar com a morte. Vem para mim, por favor. Minha gente amiga, como uma criança de 7 anos de idade vai imaginar que um convite da mãe para ir até um determinado local, em Camaçari, no interior da Bahia, seria um convite para a morte? Só que para Alexandra, era mais importante acabar com a vida do filho do que correr o risco do que o filho tinha descoberto dentro de casa. Carlos Henrique ouviu uma conversa entre a mãe e o padrasto que poderia colocar Alexandra em risco. Alexandra, em vez de aceitar o risco e explicar para a criança que ela poderia se regenerar, que ela poderia ser uma mãe diferente, não. Ela pretende e acaba consumando o assassinato do próprio filho. Aí eu vou perguntar para você de casa: quanto vale a vida de um filho, Percy? Você consegue arriscar um palpite, mensurar isso? Não, filho é tudo na vida, é onde você deposita suas esperanças, você tem um estímulo, garra, vontade de viver, querer o que você não teve, você quer oferecer para o seu filho. Você faz para o seu filho o que você pode fazer de melhor. Um pai, se descobre que o filho está doente, ele pede a Deus para que passe a doença para ele, em vez de ver o filho sofrendo. Não é esse tipo de pai e mãe que a gente conhece no Brasil? Graças a Deus, a maioria, pessoas que amam seus filhos de verdade. Pena que para a justiça, especialmente nesse caso, não é bem assim. Para a justiça brasileira, uma mãe que mata um filho com a ajuda do companheiro é nada perto do crime cometido. Veja comigo. Carlinhos tinha apenas 7 anos. Era um menino alegre, cheio de sonhos, como qualquer criança da idade dele. Mas há pouco menos de 5 anos, ele teve a vida interrompida de forma covarde. E restaram apenas as boas lembranças e fotos como esta no quadro, que a avó de Carlinhos se apega. Ficou mais triste ainda para mim, porque veio a recordação todinha. Agora, no dia 20 de dezembro, faz o quê? 5 anos que eu vi ele. A última vez que ele saiu, no dia 20 de dezembro, que ela veio buscar ele aqui mesmo, na minha casa. Dia 20 de dezembro ela veio buscar para passar o fim de ano com ela e retornar com ele. Mas como a gente discutiu, né, que ela disse que, porque o menino se queixou do marido dela, ela olhou para minha cara, chamou ele de nojento, insuportável, que se ela se retasse que ele não viria mais. E ela cumpriu, ele não veio mais. Dona Tereza é a avó paterna. O menino Carlinhos era criado por ela. A criança morava nesta casa e tinha este cão de estimação, que na época era apenas um filhote. Todos da família sentem muita falta do garoto. Quando a gente pensa
naquela criança, que é uma criança que ela tirou toda a liberdade, todos os sonhos. E a gente se pergunta por que ela fez isso, se ele morava com a gente, ele vivia com a gente, não era com ela. As investigações mostraram que a Alessandra planejou a morte do próprio filho de apenas 7 anos. O companheiro dela teria sido o autor. Ele atraiu a criança prometendo um carretel de linha e uma pipa. Trouxe ele até este local para que ele pudesse brincar. Mal sabia Carlinhos que estava indo em direção à morte. José Nilton levou Carlinhos para os fundos deste terreno onde há um curso d'água. Colocou o menino dentro da água e ainda asfixiou até a morte. O júri popular dos dois aconteceu na última sexta-feira e eles foram condenados pelo crime de homicídio. José Nilton Pereira da Silva aparece em imagens de câmeras de segurança pouco antes do homicídio, acompanhado da criança, bem próximo do local do crime, que é aqui perto da linha do trem. O caso exigiu muito das equipes de investigações da Delegacia de Homicídios. A condenação de José Nilton e Alexandra amenizou o sofrimento da família. O sentimento da família agora é um sentimento de justiça, né? De felicidade pelo lado da justiça ter sido feita. Foi feita, ele já está pagando, ela vai ser encontrada porque a justiça de Deus tarda, mas não falha. E com as fotos dela sendo divulgada, aí vai ser mais fácil ainda dela ser encontrada. E, para o outro lado, a tristeza entre nós vai continuar, né? Na época do crime, a Alessandra chegou a registrar na delegacia o desaparecimento do filho Carlinhos. Fez campanhas em redes sociais e até buscas pelas ruas na tentativa de localizar o menino. Mas o companheiro dela, anos depois, foi preso por tráfico de drogas e acabou confessando que também matou Carlinhos a mando da própria mãe. Os dois foram indiciados e um mandado de prisão foi expedido contra a Alessandra, que desde então segue como foragida da justiça. No julgamento, apenas José Nilton, que já estava preso, compareceu. A Alessandra foi julgada à revelia. Mesmo sem comparecer ao tribunal do júri, Alexandra Moura da Silva foi julgada e condenada pelo homicídio do filho a 32 anos de prisão. José Nilton, que já está preso, pegou uma pena de 21 anos e 4 meses de reclusão. A família de Carlinhos agora espera que Alexandra seja encontrada e pague pelo crime bárbaro que cometeu. Eu quero ver ela presa, ela pagando pelo erro dela. Porque, se ela, como ela diz, mandou recado há anos atrás para mim, que ela não foi ela tinha que demonstrar agora, estar lá presente, para mostrar que ela não era culpada. Mas, no entanto, ela fugiu, ela não estava lá. Então, aí foi onde ela mostrou mesmo que ela é a culpada. 32 anos de prisão. O número é bonito, né? Se fosse verdade, se na prática ela ficasse 32 anos ininterruptos presa. Mas não. Primeira vez que comete um crime, a justiça brasileira acha que essa mulher é completamente... ela pode se regenerar. Ela pode viver entre nós. Isso é o que acha a Constituição medíocre de 1940. 1940. De 1940 é medíocre. É uma legislação que não vê rosto de vítima. Esse é o problema, minha gente amiga. Não é palpável. É um Código Penal frio, que não sente a nossa dor, que não sente o peso que carrega o nosso povo.